Moçambique, bom dia, boa tarde, boa noite, seja como for. Sintam-se por nós cumprimentados. Eu sou Carlos Mateus, do canal Baluarte. Estamos aqui para levar até o nosso telespectador mais uma edição do programa Palavra de Conforto. Para falarmos do significado do cristianismo, convidamos um jovem líder espiritual, este que vai deixar ficar um pouco sobre este tema que nós trouxemos hoje para o nosso amigo telespectador. Senhoras e senhores, no programa Palavra de Conforto, aqui no canal da Baluarte TV, convidamos o nosso irmão e amigo. Bom dia, seja bem-vindo. Estimado ouvinte, telespectador e internauta que assiste aqui os programas da Baluarte TV, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Adamir Sonzulo e dizer primeiro obrigado pelo convite. Mateus, irmão na fé e amigo de muitos anos, né? É um prazer estar aqui na Baluarte TV a discutir um tema de muita relevância. Que Deus nos dê graça, nos ajude a ter um bom debate. Mandar um beijo especial para minha esposa, Talva Azulo, aos meus irmãos na fé, com ênfase nos nossos pastores locais, líderes, Marta e Tonela, e toda a comunidade cristã, evangélica, né? Paz do Senhor a todos vocês. Nós aqui agradecemos também por ter aceito o nosso convite, não é? E não é fácil dizer isso para o nosso telespectador. Nós temos convidados que têm uma capacidade de falar sobre vários temas, muito em particular este tema que nós achamos que é muito importante. Então nós agradecemos bastante. Amigo telespectador, como nos referimos antes, o nosso convidado, o nosso tema de hoje é para falar do cristianismo. E a questão que nós colocávamos logo como introdução é: o que significa ser cristão? Em vários níveis, ser cristão é basicamente ser seguidor de Cristo, ser discípulo de Cristo. E eu me arrisco até a responder o que não é ser cristão, né? Ser cristão não é fazer parte de um movimento político ou religioso, visto que Jesus não veio fundar uma religião. Ele veio nos ensinar princípios de vida que o homem perdeu quando pecou. Então Jesus vem trazer de volta esses princípios do reino de Deus que o homem perde quando peca. Então ser cristão é imitar os passos de Jesus, porque Jesus, ele, quando veio à Terra, tornou-se nosso modelo de vida e de ministério, né? Então ser cristão é seguir a Cristo, andar como Cristo andou, falar como Cristo falou, né? Inclusive os irmãos, a primeira vez que o termo cristão aparece é na Antioquia, né? Okay. Quando as pessoas viram como os discípulos viviam, como Deus operava na vida deles, eles disseram, de fato, esses são cristãos. Então ser cristão é andar, é ser discípulo de Jesus, seguir Jesus, viver como Jesus viveu, basicamente. Bom, ser cristão não é só a religião. E não é ir à igreja, não é religião, porque muitos são os que vão à igreja, mas a forma como eles vivem, as pessoas dizem, aquele é da igreja, aquele é cristão. Então é muito mais do que uma denominação, um nome, é um estilo de vida ser cristão. Jesus não veio fundar uma religião ou um movimento cristão, ele veio nos ensinar uma forma de viver. E ser cristão é viver essa maneira que Cristo vem deixar, a maneira do reino. Então, se eu digo sou cristão, mas não vivo como Cristo viveu, então eu não sou cristão. Será que as pessoas têm este nível de percepção ou de entendimento sobre o que significa ser cristão? Infelizmente não, Mateus. Hoje as pessoas pensam que ser cristão é ir para a igreja. Eu vou para a igreja, então eu sou cristão. Mas vai muito além do que isso, né? Ser cristão é transcender essas barreiras de denominação, de movimento. Ser cristão é como você, o ar que você respira, a forma como você fala, como você veste, tudo isso é ser cristão, né? Então, isso, infelizmente, até na igreja hoje há uma deficiência de entendimento quanto ao que é ser cristão. Será que nos tempos passados não era fácil ser cristão nos tempos passados? Bom, talvez formulando bem a questão. Nós temos a era inicial. Isso. E temos os dias de hoje. Isso. Não é? Parece que as pessoas, muitas das vezes, quando são convidadas a serem cristãs, elas dizem, não, isto era fácil porque no tempo não havia modernismo, isso, não havia globalização. Então, a questão que nós colocamos hoje é como ser cristão nos tempos de hoje. Bom, na verdade, não é fácil hoje. No entanto, eu me arrisco a dizer que ser cristão é simples, né? Jesus não prometeu que seria fácil, a Bíblia não promete que vai ser fácil,
alguns até dizem, se eu existisse no tempo em que Jesus existiu, certamente seria um cristão melhor, mas na verdade não, né? Ser cristão não foi fácil antes, não é fácil hoje, talvez até seja mais difícil nos tempos que vêm, com ou sem globalização, né? Alguém diz assim, não tenho a quem seguir, aí diríamos tudo bem, é difícil, mas nós temos um modelo já pré-estabelecido, que é o modelo de Cristo. Então, ser cristão é observar esse modelo e seguir à risca, em função daquilo que nós vemos hoje como sedução da globalização, modernismo, redes sociais. Então, não é mais difícil hoje ou menos difícil antes. A questão é até que ponto nós estamos dispostos a seguir esse Cristo de fato. Então, sempre foi difícil, sempre vai ser. Há esta justificação. O problema é que nós estamos a perder muito. Primeiro, estamos a perder a oportunidade das pessoas se tornarem cristãs. Isso. E também estamos a perder os mesmos cristãos, e a justificação que eles mais usam é relativamente ao tempo. Que não, o tempo de hoje não permite, não facilita. Aliás, permitir pode, mas não facilita ser cristão. Eu não sei se essa justificação é sustentável, tendo em conta a sua definição inicial do significado do cristianismo, que é seguir a Jesus. Isso. Às vezes nós até podemos confundir. Seguir a Jesus implica a gente usar aquela roupa do jeito que ele usava, naquela altura. É mais ou menos isso. Bom, de fato, até entendo melhor agora a questão. E de fato, épocas, locais, influenciam na maneira como nós vemos o cristianismo, e isso tornou a ideia de cristão deles difícil. Hoje nós lidamos com sensualidade, com globalização, e isso torna a nossa maneira de ser cristão difícil. Mas a ideia é que se eu sou na essência um cristão, não importa a época, dia, hora, local, eu sou cristão. Eu sou um cristão engenheiro informático, um cristão médico, eu sou um cristão doutor. Então, ser cristão é isso, é diante do ambiente eu entender que a minha forma de viver tem que ser essa. É como ser vegetariano. Com tanta carne, com tanto prato delicioso, não é fácil ser vegetariano, mas então a pessoa faz um exercício de modo a manter a sua postura vegetariana. Não é tão simples assim, mas o princípio de funcionamento é basicamente o mesmo. Certo, vamos sair para um pequeno intervalo, voltamos já, não troca de canal. Estamos a falar do tema significado do cristianismo, e temos aqui no canal hoje um convidado que está aqui a deixar ficar um conhecimento super rico. Amigo telespectador, voltamos para a segunda e última parte da nossa conversa, onde estamos a falar de um tema super rico e interessante. Estamos a falar do significado de cristianismo, principalmente nos tempos de hoje. Voltando para a nossa conversa, o que deve um cristão fazer para manter a sua fé inabalável, mesmo com as vicissitudes da modernidade? Boa pergunta, Matheus. Há uma pressão social na moda, na forma de falar. É uma gravidade social que até começa a invadir a igreja. O que nós, como cristãos, devemos fazer para manter nossa fé firme, nossa comunhão com Deus inabalável, diante das vicissitudes da sociedade de hoje? Eu podia pontuar três aspectos, não são os únicos, mas são os que eu acho mais simples de pegar aqui. O primeiro é inconformar-se. Para ser inconformado, eu estou no mundo, não tenho... Jesus, quando ele ora pelos discípulos, diz: olha, Pai, eu não oro para que os tires do mundo, mas para que os ajudes a passar por ele, né? Imagina, você tem um filho, o teu objetivo não é isolar o seu filho dessa sociedade, mas é ensinar ele valores que lhe permitem passar por ela sem se contaminar. Então, o que ele vai ser? Ele vai dizer: olha, eu não me conformo com as drogas, com as bebidas, com a prostituição, promiscuidade, por aí fora. Então, a primeira coisa, segundo Romanos, né? Romanos diz: olha, não vos conformeis com a forma deste mundo, com o modelo deste mundo, mas renovem a vossa mente, transformem a vossa mente. Então, o cristão, para manter a fé inabalável, ele precisa viver inconformado. Senhor Jesus, eu não me conformo com essa onda de subornos, de corrupção e por aí fora. Viver inconformado. Buscar sempre os valores de reino para si mesmo. O segundo aspecto é deixar-se guiar pelo Espírito. A Bíblia diz: andai no Espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. Ou seja, se eu me deixo conduzir pelo Espírito, facilmente eu consigo passar por este mundo sem me contaminar. Por quê? Porque
eu sou cristão, mas tenho vontades próprias. A minha carne não se converteu, como que tal, né? O meu espírito quer orar, a carne não quer orar. Então, às vezes, a ideia é que, mesmo sendo tentado, eu não devo dar vazão a esse sentimento. Nós dois somos casados, entendemos que amamos nossas esposas, mas se passa alguém, ali nos moça é bonita. Mas nós não damos vazão a esse sentimento, não vamos atrás, não pedimos o número e por aí fora. Então, o segundo aspecto é deixar-se conduzir pelo Espírito. E o último aspecto aqui é confiar em Deus. Irmão Mateus, você bem sabe que se você não confiasse em Deus, você estaria perdido. Estaremos perdidos hoje. Porque alguém vem e diz, por exemplo, dou-te 100 mil meticais para fazeres algo inconsistente, algo corrupto, por exemplo. Você imagina, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho contas para pagar. Mas está aqui 100 mil meticais fácil. O que eu faço, Senhor? Deus diz, Mateus, confia em mim. Aí, se você não confia em Deus, você não vê Deus como sua fonte de provisão, então você vai dizer, é melhor eu ajustar aqui enquanto Deus me abençoa. Então, deixar-se guiar pelo Espírito, viver inconformado e confiar em Deus são três dos aspectos que podemos mencionar dentre os muitos na Bíblia que ajudam o cristão a manter sua fé na balança. Certo. Bom, é de facto importante sabermos isso, porque nos dias de hoje há muita tentação. Aliás, tem-se dito que nos últimos dias, por causa do excesso da iniquidade, do amor de muitos, se esfriará, e nós temos notado isso. É visível hoje o aparecimento de muitas congregações ao nível do mundo. A questão que a gente coloca é, isso é bom ou é mau? É uma questão também muito interessante, muito boa essa questão. Bom, a Bíblia não dá uma luz sobre isso, mesmo porque Jesus não fundou uma igreja. Não temos um nome específico para uma igreja que Jesus tenha fundado, então não temos balizas para dizer que esta é a igreja certa. No entanto, se eu me sinto melhor em dizer que sou da IEVC, sou anglicano, sou presbiteriano, desde que nessas congregações Cristo seja o centro, eu não vejo nenhum problema. É como quem diz, minha casa é verde, minha é amarela, tudo mais. A questão aqui é, Cristo é pregado nessas igrejas, Cristo é o centro da mensagem. Se Cristo não importa se você é da IEVC, da Universal, eu não vejo muito problema com isso. Pode haver casos de alguém que diz, não, mas a minha é certa, a dele não é. A pergunta é, Cristo é pregado de fato nessa igreja? Os irmãos são alimentados com a palavra de Deus? Se sim, então não vejo nenhum problema. Não vejo nenhum problema com isso. Então, a proliferação de várias congregações, denominações, isso no teu ponto de vista... Não é muito significante para aquilo que é a vida do cristão. Okay? Porque às vezes temos uma igreja que achamos que não é das melhores, mas os irmãos são muito bem alimentados. E outra que achamos que é das melhores, mas os irmãos não são de fato alimentados pela palavra. Então, para mim, dizer eu sou assembleano, eu sou católico, claro, não quero aqui me arriscar a dizer que todas as congregações são boas, mas que esta proliferação de igrejas não é necessariamente o problema. O problema é que às vezes as igrejas abrem e Cristo não é pregado, né? Às vezes a intenção de abrir uma igreja com o nome é boa, mas como a igreja é conduzida é que aí já gera problema. O grande propósito. O grande propósito não é. Parece que o cristianismo, a base da sua existência é o amor. Mas nós temos notado muito no seio da comunidade cristã, muito ódio entre os irmãos. Isso não contraria o verdadeiro princípio do amor? Como é que se explica que a base da convivência daquela congregação é Cristo e o Cristo move-nos ao amor, mas é visível o ódio? Aliás, até na ideia de congregações, às vezes as pessoas dizem, não vai naquela congregação, há uma luta, né, de congregações, não, aquela não é correta e tal. E como é que se explica isso no mundo do cristianismo? Bom, a explicação é clara, né? As pessoas não entenderam o Evangelho. Certo. A Bíblia, à luz da palavra, eu não defendo que todo mundo que vai à igreja vai ser salvo. Certo. Não há uma luz bíblica para mostrar isso. Você está errado. Eu digo, Mateus, isso que está errado. Às vezes há um atrito. Nós somos uma família. O corpo é um. E vai haver atritos, né? No entanto, o ódio, as disputas,
é porque as pessoas não entenderam o que é o Evangelho. Se as pessoas entendessem o que é o Evangelho, eles não seriam preocupados com, às vezes, essas disputas, estimado Vim, ou telespectador e irmão Mateus, é porque as pessoas pensam que o trabalho de Cristo é dentro da igreja. Então, a disputa por cargos, quem é que ocupa o maior cargo. Inclusive, essa não é uma discussão que começou agora. É uma discussão que começou com os discípulos. Quem é que é o maior entre nós? Quem vai sentar-se do seu lado? E acontece até hoje. Quem fica perto do pastor? Mateus criou um grupo só dele. Ganha um certo privilégio. Privilégio, por aí fora. Então, é uma disputa antiga, mas Jesus diz o quê? Quer ser maior? Lava os pés dos outros, sirva a todos. Então, o trabalho que Cristo nos comissiona é muito mais fora do que dentro. Se eu entendo isso, eu não vou brigar contigo porque você canta, eu não canto, porque ele toca. Então, as pessoas que disputam, que criam contendas na igreja, no corpo, não são discípulos de fato. Porque o discípulo entende que se o meu vestir te escandaliza, eu me preocupo com o meu vestir. Se o que eu como te escandaliza, então eu me preocupo com a minha santificação e com a sua santificação. Se o que eu faço te constrange, eu não faço mais. Então, esse modelo de disputa, não disputa, é para quem de fato não entendeu o Evangelho. O irmão que entendeu o Evangelho se preocupa com o procedimento dele, com como é que isso afeta a vida do seu irmão, como é que isso é reflete na posição, como que isso vê a ele e por aí fora. Então, essas disputas não são bíblicas. Aqueles que vão à igreja e depois odeiam-se uns aos outros não são cristãos de fato. Assim como muitos, nem todos os que são chamados serão, nem todos os cristãos serão chamados de fato por aí fora. Então, nem todo mundo que diz vai para a igreja de fato é discípulo. Alguns vão só para criar contenda. E nós não nos preocupamos muito em dizer é ou não, porque quem vai separar o trigo e o joio é o próprio Senhor, né? Nós tentamos ajudar esse irmão com oração, com palavra, mas de fato nem todos que estão na igreja são irmãos. Bom, amigo telespectador, a nossa conversa está tão interessante, mas estamos a aproximar aquele momento que temos que largar isto e dar espaço a uma série de programas que está aqui estruturado para o canal Baluarte. Mas não queremos deixar ficar aqui 2, senão 3 questões ao nosso convidado e uma delas seria esta. Olhando para as circunstâncias ao nível mundial, o terrorismo, as guerras, é visível hoje a guerra na Ucrânia, estando nós agora em Moçambique, também é visível a questão da guerra em Cabo Delgado. Na verdade, nós olhamos para uma proliferação de conflitos ao nível mundial. Qual deve ser o posicionamento, ou qual deve ser o papel da igreja? Bom, se olharmos para os conflitos e guerras num contexto de nação, nós precisamos orar como povo pela nação. A Bíblia diz orar pela paz da nação, porque se a nação tiver paz, vós também tereis paz. Então, num contexto de uma perseguição para a nação, nós precisamos orar para o Deus que... O Deus, ele vem se bater para o povo de Israel. O povo de Israel ia lá com armas, mas quem lutava era Deus. Deus lhes deu vitória. Então, num contexto de perseguição e guerras sobre a nação, a igreja tem um papel de interceder pela nação, orar a Deus pela nação. Quando num contexto de guerras, num contexto de perseguição à igreja, nós precisamos pedir sabedoria a Deus para saber passar por isso, porque guerras, rumores de guerras é uma promessa da palavra. Virão guerras, rumores de guerras, e quando vocês ouvirem isso, não se preocupem, porque isso está a começar. É o princípio da justiça. Então, se eu sei que isso vai acontecer, eu preciso dizer, Deus, se está claro na sua palavra que vai acontecer, então me ajude a passar por isso. Certo. Como nação, oramos pela paz da nação e para que nos dê paz, mas como num contexto mais restrito, como igreja, se eu cristão estou sendo perseguido por causa do amor do Evangelho, eu peço sabedoria para não desfalecer na fé nesse ambiente de terrorismo e perseguição. Então, temos uma responsabilidade muito grande. A situação do Cabo Delgado tem que nos preocupar, nós como igreja. Sim. Precisamos orar pela paz em Cabo Delgado, escalar das armas, não só aqui na nossa nação, mas também as nações fora, a Ucrânia e por aí fora. Nós vimos que a situação de Cabo Delgado está desde o ano 2017, Sim. Já lá vão quase 5 anos desde que a situação está ali, mas é pouco visível. A igreja, talvez podíamos usar o termo que a igreja se calhar está a orar nos bastidores. Sim, mas vimos a sociedade civil, vimos as organizações, inclusive outros países já virem tentar fazer um esforço de ajudar Moçambique a conseguir combater com o terrorismo. E nós, quando olhamos para a Bíblia,
vimos o que Deus falou para o Abraão, que por causa de um justo, muitos são salvos. Será que não seria este momento de nós intercedermos pelos 3, 4, 5 justos que estão em Mocimboa da Praia, em Palma, entre outros pontos, e Deus ter a misericórdia para, de uma vez para todos, criar uma solução e acabar com a situação dos conflitos em Cabo Delgado? Não era este momento que a igreja deveria se pronunciar com muita euforia e fazer valer a espiritualidade e a capacidade de vencer situações como essas através de Jesus? De fato, é um posicionamento correto, isso que traz agora. Vemos muita atuação da igreja lá nos bastidores, né? Vamos orar aqui. Isso é por causa do quê? É por causa da questão da visão dicotômica de que somos seres espirituais. Não nos envolvemos com o mundo. Mas quando o mundo vota por um presidente, por um partido, a igreja também sofre. Nós ensinamos que tem algumas igrejas que ensinam que o cristão não pode votar, não pode se envolver com as coisas da política, da sociedade. No entanto, quando o mundo toma decisões pela igreja, nós também sofremos. Inclusive, o assunto do Cabo Delgado é um assunto político. Não quero aqui entrar em detalhes sobre isso, porque não sou perito nessa matéria, mas sabemos que são conflitos políticos. Certo. E a igreja diz assim: nós vamos simplesmente orar e não atuar de forma assim expressamente física para isso, porque não é de nossa alçada, nós somos seres espirituais. Então essa dicotomia de espiritual, físico, material, mundano, essas coisas todas, vem levando a igreja a ser superficial na sua atuação. Certo. Por quê? Porque eu não sou um ser espiritual, eu tenho um papel, Jesus quer que eu atue nessa sociedade. Eu preciso mostrar a luz aonde? Na igreja não, fora. Onde que é fora? Sim. Onde há política, onde há como que é, sociedade civil. Então, essa marca de que eu sou espiritual, não me envolvo com o mundo, levou a igreja a atuar onde? De forma muito sorateira, e com pouca força. Então, se nós entendêssemos que, olha, Deus nos quer lá fora a atuar de fato, estaríamos a fazer uma atuação mais expressiva em relação aos incidentes em Cabo Delgado e fora. No mundo. É por causa essa má visão de que somos seres espirituais e não nos envolvemos com as coisas do mundo. Certo. De fato, somos seres espirituais, mas não somos só isso. Lógico. Somos homens de carne. Comemos das coisas daqui desta terra. Não comemos somente da palavra, mas das coisas desta terra. E o sofrimento de Cabo Delgado, de fato, devia merecer uma atenção especial. Exatamente. Aliás, a igreja tem feito várias vigílias, tem feito vários jejuns, a orar, preocupada com os conflitos internos da própria igreja. Então, a igreja hoje até parece que está mais preocupada com a própria igreja, então está a lê-la, né? De fato. Certo. Infelizmente, então, de fato, Mateus, já é uma preocupação que hoje devemos chamar muita atenção. Sim. Né? A expressão visível da igreja. Sim. A Bíblia, quando fala de Jesus, diz que a palavra se tornou carne e nós vimos a palavra. Certo. Nós vimos Jesus atuar. Jesus estava com pecadores a pregar o evangelho, estava ali com publicanos, estava com mulheres que iam ser apedrejadas. Ele era uma expressão viva de Deus na sociedade. Certo. E a expectativa é que nós também sejamos assim. Então, a igreja tem que fazer muito mais do que isso. Claro, salvaguardando a saúde física de todos nós, mas já há condições logísticas de ir lá, fazer uma atuação mais expressiva ou não. Então, devemos de fato fazer muito mais do que orar, sim. Devemos nos pôr em perigo, talvez não, mas ficar somente a orar, a jejuar lá no fundo, talvez não fosse a melhor abordagem. Como abordar seria um tema para outro debate, talvez, né? Certo. Como atuar em meio a essa situação, né? O nosso tema de hoje é sobre o significado do cristianismo. Na verdade, estamos a fazer um passeio um pouco por tudo isso e para fazer ver ao nosso telespectador que há necessidade da igreja hoje discutir, há necessidade da igreja hoje falar um pouco desses pontos todos que nós estamos aqui a fazer menção. Na verdade, vamos dar uma pausa muito curta e numa breve voltamos para o nosso convidado deixar ficar uma mensagem de conforto para o nosso telespectador. Então, amigo telespectador, é importante porque vamos para uma fase onde nós iremos ouvir uma palavra que irá confortar os nossos corações. Mas antes queria agradecer pela sua presença aqui no canal, não é? Dizer que neste momento vamos deixar o espaço todinho para o nosso convidado, né? Vamos dar uma pausinha. Ao regressar, vai deixar ficar aqui a sua palavra de conforto que preparou para o nosso telespectador. Então, você aí, não troque de canal, esteja sempre conectado ao Baluarte TV. Voltamos já já.
Bom, estimado ouvinte da Baluarte TV, este é o espaço que eu reservo para chamar a palavra de conforto. Diante da ideia de ser cristão, de ser seguidor de Jesus, a Bíblia não promete que isso vai ser fácil, mas é simples, porque nós temos uma base bíblica, uma base sólida de testemunhos que nos mostram que é possível ser cristão mesmo em um mundo contaminado, de muita promiscuidade, de muita sedução. O prático é que nós mantenhamos nossa fé firmada em Jesus, que é a nossa rocha inabalável, que nós nos deleitemos nele e ele mesmo vai satisfazer os desejos do nosso coração. Que nós devemos nos envolver um bocadinho mais na vida social, porque a Bíblia diz que nós somos sal e luz. Sal é aquele que salga, dá sabor. Dar sabor, não é possível dar sabor sem ir até lá e mostrar essa expressão real de Cristo Jesus. Então a Bíblia também fala que nós somos luz do mundo. A luz não se esconde. A Bíblia diz que não é possível esconder a luz debaixo da mesa, mas põe-se num local onde ela é visível para todos. Então eu queria encorajar os irmãos a manterem suas vidas firmes em Jesus, confiarem nele, manterem-se incontaminados de Jesus. Alguém pode depois perguntar qual é que é a religião certa então, ô Adão? A Bíblia diz que a religião certa e aceitável para Jesus é manter-se incontaminado do mundo, ajudar os pobres, as viúvas e os órfãos. Isso é o básico da fé cristã. Separar-se do mundo, santificar-se e ajudar aquele que precisa, amor ao próximo, né? Então, com essas palavras, eu queria encorajá-los a, de fato, buscarem revelação sobre o que é, de fato, ser cristão, o que significa amar a Deus sobre todas as coisas, o que significa deleitar-se no Senhor, esperar no Senhor. E queria terminar com um texto que está em Mateus 6, 33. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e o resto, ou seja, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus é buscar um local onde Deus é que reina. E se Deus reina, eu me sujeito a esse governo, mesmo que isso me custe a vida, me custe o emprego, me custe tudo que eu tenho, eu entendo que todas as coisas cooperam para o meu bem. Então, buscar o reino de Deus em primeiro lugar é dizer, olha, se buscar o reino significa eu dar a minha vida por amor a Jesus, eu dou. Ainda que isso me custe o trabalho, tudo mais, tudo que eu tenho. E eu sei que tudo que Deus faz é para o meu bem. Então eu quero, com essas palavras, encorajá-lo a, de fato, buscar a revelação de quem Deus é, do que significa ser cristão. E que Deus possa abençoar você que nos ouve, que essa palavra possa mudar a forma como você vê o cristianismo, a palavra de Deus, como você se relaciona com Deus. Que Deus abençoe você para a glória do seu santo nome. Amém.